tudo bem com vocês? Então, hoje são terça-feira, 15 de setembro de 2020. Terça-feira, 15 de setembro de 2020. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai continuar em geometria, tá certo? Falando sobre figuras planas, figuras não planas. E hoje a prova vai introduzir outro assunto que faz parte também da geometria, tá certo? Que é o Tangram. É a lenda do Tangram, tá bom? Então hoje vamos falar um pouquinho dessa história. A nossa aula em área do conhecimento matemática, componente curricular matemática, tá bom? Então, assim, eu quero começar hoje falando para vocês a respeito da história do Tangram. Existem, gente, várias lendas para explicar o surgimento do Tangram. Para vocês terem o Tangram de vocês, tá bom? Vocês vão lá no nosso livro Encartes, no livro 3, tá vendo aqui embaixo sinalizadinho? Primeiro ano, livro 3, ó, matemática. Encarte 1, Tangram, tem logo aqui em cima o nomezinho. Então, vocês vão pegar o Tangram de vocês e destacar com cuidado, gente, tá bom? Destaca essas pecinhas, ó, com cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 peças do Tangram, tá bom? Que vocês vão destacar. E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar utilizando essas peças. Essas peças são muito legais, muito importantes, porque a partir dessas peças aqui do Tangram, nós podemos formar várias figuras. Depois eu vou mostrar para vocês e também no nosso livro, tá? Tem alguns exemplos que a gente pode estar pegando, ok? Bem, existem muitas lendas que explicam, né? Muitos mitos, lendas que explicam o surgimento do Tangram. Mas eu separei uma para vocês, para eu falar para vocês, e outra eu separei em vídeo, que eu coloquei o link lá na plataforma para vocês verem. E até me dizer depois qual dessas duas versões, né, de mito vocês mais gostaram, tá bom? Então, vamos lá. Essa lenda que eu tô contando, eu peguei no site da USP, tá certo? E essa lenda, ela conta que havia um jovem chinês e seu mestre. Então, chegou um certo dia que o jovem chinês, ele tinha o objetivo de iniciar uma grande viagem, uma grande jornada, dando a volta pelo mundo. E então, no dia que ele foi se despedir do mestre, o mestre entregou a ele um espelho quadrado, né? E disse, olha, com esse espelho, você vai relatar para mim tudo que você vê durante a viagem. Você vai viajar, né? Eu não posso ir com você. Você vai levar esse espelho e com esse espelho quadrado, forma quadrada, você vai observar as coisas da sua viagem e depois vai relatar nesse espelho para mim. E aí o discípulo ficou muito surpreso. Mestre, que você está me pedindo isso, mestre? Ai, que estranho. Ele ficou surpreso com essa atitude do mestre. E aí, quando ele falou isso, mas mestre, como com um simples espelho eu poderei lhe mostrar tudo o que aconteceu durante a minha viagem? Nesse momento, o espelho caiu da mão desse jovem. E quando esse espelho caiu, ele se quebrou em 7 partes. Pá, pá, foi partindo. 7 peças. E aí, quando as peças caíram ao chão, o mestre disse, agora, com essas 7 peças, você vai construir figuras para poder ilustrar para mim tudo o que aconteceu durante a viagem. Então, foi aí que surgiu o Tangram. Interessante essa lenda, né, gente? Mas existem outras lendas. Eu já ouvi uma lenda que foi um desafio que o imperador lançou para um jovem pintor. E esse jovem pintor, com a sua tela, né? A sua tela quadrada, né? Tipo assim. Uma tela frágil também, como um vidro, né? Ele tinha que pintar tudo para o imperador, ele tinha esse desafio. Então, quando ele foi fazer aquelas pinturas para o imperador, das coisas que ele via, ele nervoso, porque ele estava temendo pela própria vida, ele quebrou aquela peça de vidro. E aí, quando ele foi tentar juntar, nervoso, tentando juntar aquelas peças, cada vez que ele tentava juntar,
ele formava uma figura diferente. Ele tentava juntar, formava uma figura diferente. E aí o imperador ficou surpreso e poupou a vida daquele jovem pintor. Então são várias versões que tem para explicar a lenda do Tangram. E você conhece alguma? Se conhecer, conta pra mim, tá bom? Se prepara para me falar lá na nossa aula online. Assim, exatamente como surgiu, gente, de fato, eu não sei dizer para vocês, né? Mas acho que isso hoje não importa tanto. O que importa é que a gente tem, né, o Tangram tão especial pra gente. E a gente pode, através dele, estudar um pouquinho as figuras planas. Como vocês podem observar aqui, a gente pode utilizar essas figuras para estudar, para brincar, para montar coisas. Aqui o meu não está destacado não, viu, gente? O meu ainda não está destacado. Vou deixar esse desafio para a aluna Sofia Gabriela destacar esse daqui, que eu peguei emprestado dela. Mas assim, vocês podem destacar o seu já em casa. Tenta criar imagens, tenta criar figuras, tá certo? Eu deixei para vocês algumas páginas de atividades para vocês fazerem do livro de matemática, gente. Aí atenta. Eu deixei umas páginas para vocês fazerem em casa, né? É claro que vocês já estão em casa para fazer aí antes da aula ou pós-aula. Vai ficar de acordo com a disponibilidade de vocês, tá certo? E deixei também uma página para a gente fazer juntos online. As páginas que eu deixei para casa foram as páginas 13, 14 e 16. E o desafio aqui para destacar o Tangram, tá bom? Já comigo, eu deixei a página 15 e 17. Deixei essas duas páginas, 15 e 17, tá bom? E esse Tangram, gente, na verdade, ele é um quebra-cabeça chinês. Ele é muito popular em vários lugares do mundo. E ele é jogado, né, por assim dizer, as pessoas brincam, pessoas de várias faixas etárias, né, brincam com o Tangram. Ele surgiu na China, na dinastia Song, 966 anos antes de Cristo. Tem outra data também, que é no primeiro século depois de Cristo. Então, até nisso tem alguma divergência, né, a respeito do Tangram. E ele era um dos mais famosos testes utilizados para estudar a inteligência humana lá durante a China Antiga. Então, a partir dessas pecinhas do Tangram, eles estudavam a inteligência da pessoa, ó. Vamos lá, gente, vamos formar várias figuras, várias coisas para mostrar também a nossa inteligência, por assim dizer, nos nossos tempos. Mas acho que vocês não precisam provar nada, sabia? Sou suspeita para falar de vocês, sou apaixonada, suspeita para falar de vocês, só falo bem de todos vocês, tá bom, gente? Então, mais tarde a gente se encontra. Eu tenho tutoria com o grupo de número 2. Vou postar lá o nome da galerinha do grupo 2. E 3h30 eu tenho aula online com toda a turma, tá bom? Beijo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado das histórias que eu contei, né? Eu trouxe a primeira lenda do Tangram e a segunda deu uma pincelada, porque a segunda vocês vão ver no vídeo que eu deixei, tá bom? Beijo, amo vocês. Fica com Deus. Tchau.